Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gwen Carvalho, estamos em mais uma edição do Meeting Office, com patrocínio da Cavalete. Estou aqui do lado do lendário Luiz Onaga. Obrigado pelo lendário. O mago, a lenda. E do Edmar, da TUS Grupo Santander, que vai estar conversando com a gente hoje. E já aproveitando, quem é o Edmar e o que é a TUS Grupo Santander? Primeiramente, muito obrigado, é uma honra poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Eu admiro bastante o trabalho de vocês. E aí eu vou contar um pouquinho então quem que é o Edmar. Tá? Apesar do Edmar trabalhar em facilities, eu não sou uma pessoa que veio de facilities. Então eu estou hoje no Grupo Santander. Esse ano eu completo 39 anos de banco, então vim sempre trabalhando na área de todas as áreas do banco. Então talvez isso me trouxe um pouquinho de um pensamento um pouco diferente, de pensar um pouquinho na visão de facilities, pensar um pouco na visão estratégica. Então, nessa linha, eu vim de Belo Horizonte, trabalhando sempre nessa linha de todas as áreas de negócio do banco. Trabalhei para área de projetos, na área de call center, e sempre que eu fui trabalhando em áreas diferentes, eu fui buscando, estudando algo diferente. Então, quando apesar da minha formação original ser uma contabilidade, mas quando eu fui trabalhar na área, por exemplo, de projetos, eu fui fazer um MBA de projetos, fui trabalhar na área de qualidade, fiz um MBA de qualidade. Hoje eu tenho 6 ou 7 MBA pós-graduações, porque sempre eu estou buscando estar nessa atualização. E no ano de 2011, aproximadamente 2010, 2011, que eu fui convidado para trabalhar nessa área de facilities. E eu nem sabia o que era facilities. Então eu pensei, como que eu vou chegar em casa e explicar para minha mãe o que é facilities? Então mas eu sempre fui movido a desafio, não gosto muito de rotina. E aí nesse processo da questão de facilities, eu falei, então deixa eu entrar. Comecei primeiro, foi no começo, facilities dentro da organização, ou até no mercado, infelizmente ainda acaba acontecendo isso, a gente tem que trabalhar para mudar um pouquinho disso. Era aquele time que ficava no subsolo dos prédios. Isso me incomodava, não faz sentido, porque se você pegar hoje o terceiro, dependendo do tipo de empresa, o terceiro maior custo que existe dentro das empresas é o custo de infraestrutura de facilities. Muitos deles têm um de tecnologia ou de recursos humanos que fica na frente ou segundo. Então não faz sentido um custo de ser um custo tão expressivo desse, a pessoa não participar da parte de estratégia das empresas. E você é engenheiro de formação? Não, eu não sou engenheiro. Eu fui dentro desse processo, quando eu fui convidado para trabalhar na área de facilities, como eu não sabia, as pessoas vinham falar comigo, tem que fazer retrofit, as-built, eu não sabia nada disso. Aí sim eu fui fazer um MBA na Poli, no MBA da USP, para entender um pouquinho, conheci um pouco nessa linha, mas eu ainda senti que eu estava trabalhando muito próximo das pessoas que tinham um pensamento mais dentro do modelo antigo de facilities, que eu me incomodava esse tipo de coisa. E aí foi quando eu fui fazer um segundo MBA de inovação dentro de uma faculdade de tecnologia. Falei, eu tenho que trazer para dentro da área de facilities um pouco da tecnologia e da inovação de fora do mercado. Então não adianta ter a questão de estratégia e não adianta também ter o conhecimento técnico. E aí sim, dentro desse curso de inovação que eu fiz de novos mercados, aí eu fui estudar um pouco o que era modelo Agile, o que é modelo Design Thinking, como funciona o Sprint, como funciona todo esse modelo de tecnologia, Kanban, como fazer um Kaizen, Six Sigma. Então nós estamos implantando dentro da área de facilities toda essa parte e começamos a mapear nesse processo como que a gente pode trazer negócio para dentro da área de facilities. Então essa é um diferencial que a gente começou a fazer. Então na hora que você pensa assim, eu não tenho uma despesa com estacionamento, você não pode pensar desse jeito. Você tem que pensar o seguinte, eu tenho um negócio de estacionamento que eu tenho que fazer isso ser rentável. Eu não tenho uma despesa de energia, eu tenho que trazer uma receita, um ganho com energia. Então na hora que você começa a pensar nessa linha, você vai trabalhando nesse processo, você consegue fazer modelos de construções diferentes, modelo de trabalho de gestão mais eficiente, modelo de ocupação de prédios diferente, de espaços diferentes. Então, nesse processo, eu fui me apaixonando por esse tema e desde então sempre eu fui trabalhando para conhecer outras áreas e sempre buscando o tempo inteiro a trazer inovações para a área, para o time. E eu cobro o tempo inteiro isso também no meu time. Então, quando eu estava montando o time, não adiantava eu ter também somente engenheiros e arquitetos trabalhando dentro dessa linha. Então, eu tinha pessoas que estavam ali dentro que trabalhavam com modas
trabalhavam com paisagismo dentro da área de arquitetura. Então, pessoas de viagem... Eu comecei a trazer, porque você não cria com pessoas pensando iguais. Exatamente. Pessoas iguais. Então, eu comecei a fazer uma mesclagem nessa linha. E outra coisa que a gente conseguiu fazer é que a gente, na área lá hoje, a gente conseguiu juntar a área de premises com a área de facilities. Então, existia um distanciamento que, assim, a parte de engenharia de arquitetura, não, eu sou mais engenharia de arquitetura, manutenção e limpeza, serviços é outra área. Não, é todo mundo Tudo junto. integrado. Então, não adianta você querer fazer um projeto, que não é que você chama o arquiteto faz um projeto, o engenheiro constrói, se o cara da manutenção não participou desde o começo, se a pessoa da alimentação não participou para saber como que vai ser feito a comida, a pessoa de serviços, como que vai ser descartado o lixo. Então, todos os projetos que a gente começou a fazer, a gente implantou o modelo Agile, e que dentro de uma mesa tinha pessoas de todas as áreas. Então, o projeto não é feito pelo engenheiro, pelo arquiteto. Ele é feito por todas as áreas. Então, a área virou premises e facilities, todo mundo junto. E quando a gente fez isso, a gente já nasce com o projeto pensando como que eu vou ser mais eficiente na consumo de energia, como vou ser mais eficiente na manutenção, como vou gerar menos lixo, como vou gerar menos CO2. Então, um processo, ele mata todos esses custos extras que acaba tendo no dia a dia dentro de facilities, e que a gente foi implantando isso no dia a dia dentro das áreas. Ó. Então, a pessoa fica mais desconformada desse modelo, desconstruir esse modelo mais tradicional que a gente tem, foi o que a gente conseguiu fazer e que eu fui aprendendo durante esses anos. E com esse processo, na hora que você começa a ver, você deixa de ser uma área de suporte, uma área de back-office, uma área que é enxergada como área de custos, e você passa a ser estratégia, você começa a trazer receita. Se você pegar, você não pode simplesmente falar, eu tenho um prédio, tenho uma ocupação, e você vai liberar posições de trabalho para todo mundo da forma que ela quiser. A pessoa tem que saber quanto custa aquela posição que ele está ocupando. A pessoa tem que pagar por aquela estação, é como se fosse um cowork. Claro. E todas as áreas, todo o departamento tem que pagar. E na hora que você está cobrando, você está analisando e verificando isso, aí todo mundo pensando no todo, você começa a ser mais eficiente até no material para fazer uma obra, no como executar uma obra, que a gente estava até comentando um pouquinho antes. Era assim, eu quero hoje ter uma obra para durar 50 anos, 60 anos, se a gente não sabe como está o mercado, se o mercado, como que está sendo a questão de inteligência, de home office, de tudo mais, a gente não sabe como vai ser, mudanças, como vai ser o mercado daqui 15 anos, 20 anos, como era o mercado há 10 anos atrás. Então, assim, a gente trabalhando de 2008 para cá, só nessa linha de workplace, estudo de inteligência, ocupação dos espaços, tipo de imobiliário. Você trabalhava antigamente com 14 metros quadrados por área, na hora que você começa a trabalhar por 7 metros quadrados por área, de uso eficiente dos prédios, utilizar a neuroarquitetura e neurociência em cima do estudo, na hora que você começa a fazer isso, você começa a deixar o espaço mais eficiente. Sim. E além de deixar ele mais eficiente, você consegue também trazer ele mais... Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, na hora que você começa a fazer isso, você começa a reduzir. A gente conseguiu reduzir 53 prédios, porque sabe que o Santander foi uma fusão de vários bancos, de várias empresas. 53 prédios que a gente conseguiu reduzir com esse tempo em cima de eficiência, trazendo por um custo melhor, com uma qualidade muito melhor. Hoje eu tenho um prédio muito melhor, mais moderno, automatizado, com todos os sistemas, e que o custo é muito mais barato do que ele era há 5, 10 anos atrás, com a qualidade mais engessada nesse processo. Então isso é uma coisa e que você começa a trabalhar nessa linha. E as pessoas, na hora que você começa a trazer pessoas diferentes, de áreas diferentes, e muitas vezes, quando a gente começa um grande projeto de arquitetura, a gente começa primeiro com o cliente. O que ele quer, o que ele precisa, como funciona, através de um design thinking em cima dele, ouvindo, para trazer a necessidade dele antes de entrar, sentar e começar a desenhar e fazer. É muito fácil hoje você desenhar e pensar. Tem muitas, assim, a gente tem muita referência, tá? Então, assim, se você abrir, vou dar um exemplo de imobiliário aqui, ó. Se você pegar esse catálogo aqui, tem várias inteligências, vários modelos, várias coisas que você poderia fazer. Mas o que a pessoa quer? Ele quer algo bonito, moderno, ele quer algo que faça ele produzir mais e ele trabalhar melhor. Então a gente trabalha muito nessa linha. Então na hora que a gente foi fazer isso dentro da neuroarquitetura, a gente viu que trabalhar com modelo de modismo dentro de um escritório está errado.
Porque as pessoas são diferentes, os escritórios são diferentes. Então, na hora que você estuda e você foi nesse MBA que eu comentei de inovação, isso ajudou bastante a abrir a mente, e nessa linha trouxe pessoas com esse tipo de pensamento. O que acontece? Na hora que você começa a desenvolver algo para tecnologia, pessoas que trabalham em tecnologia são pessoas que têm que criar. As pessoas que têm que criar, vale talvez para uma arquitetura, para algumas coisas nessa linha. A pessoa que tem que criar, o cérebro a cada 2 horas tem que receber um estímulo. E é para ela criar, e para ela receber esse estímulo a cada 2 horas, ela tem que ter algo que o próprio inconsciente tira. Vou dar um exemplo aqui de onde nós estamos, esse verde, da biofilia. Aqui, eu conversando com vocês, mas o meu inconsciente às 4 vezes já viu esse verde. Já está olhando. Já está olhando isso aqui. Eu estou olhando minha desconstrução do teto aberto. Então, esse tipo de coisa de criar um ambiente mais desconstruído, ele ajuda muito para a área de tecnologia. Então, na hora que você começa a mostrar isso para a empresa e que aquela equipe que está ali vai produzir mais, vai trabalhar mais, vai ser mais eficiente, você cria um escritório focado com aquilo. Não precisa de fazer todos os escritórios iguais. Ah, que legal, vamos seguir. Não, talvez aquele grupo de pessoas precise de um escritório daquela forma. Na hora que você pega já um outro grupo mais focado, que tem que concentrar, que tem que processar e fazer alguma coisa nessa linha, ela tem que estar um ambiente mais clean, mas para ele concentrar ali. Às vezes a pessoa está trabalhando que ele vai apertar um botão que libera bilhões. Então essa pessoa não tem que estar o tempo inteiro desconcentrada. Claro. É exatamente trazer por uma concentração. O médico que está fazendo uma cirurgia, ele não pode ter um ambiente que tire a atenção dele, como eu comentei aqui agora. Então na hora que você pega isso, você cria um segundo grupo de edifício, de escritórios, com outro foco de arquitetura. Na hora que você quer algo com negócio, o cliente está olhando o charme. Então o cliente vê um belezamento. Na hora que você vai ver um quarto modelo, talvez um modelo onde vai ter o seu CPD, onde vai ter seu processamento de dados, sua missão crítica, ele não está preocupado se você está como o mobiliário da marca ABCD, ele está preocupado com o cabo que está passando ali, claro, que tem uma resistência, que tem uma contingência e tudo mais. Então, na hora que você começa a identificar que facilities não é igual para todo mundo, na mesma empresa, e as pessoas não são iguais, você começa a criar e desenhar modelos diferentes, você começa a criar pessoas que sejam mais eficientes. O Workplace tem um papel muito importante na tua área, né? Muito. Porque na hora que você faz isso, você consegue reaproveitar melhor seus espaços. E na hora que você começa a utilizar e separar, aí você fala assim, mas tudo bem, mas você vai pegar isso e não tem espaço para ocupar todo mundo. Vou fazer uma obra grande. O que a gente faz? Na hora que a gente acaba comentando isso, eu falei, legal, eu fiz, sobrou um espaço. O que eu posso fazer com esse espaço? Eu não vou pegar aqui ali agora e falar, legal, sobrou esse espaço, eu vou fazer uma piscina de bolinha, que todo mundo tem uma piscina de bolinha. Não. O que eu vou fazer para transformar aquilo em dinheiro? Claro. Então, sempre a visão é dinheiro. Tá bom, eu estou vendo que tem uma empresa do grupo, ou tem uma empresa de fora, ou tem um parceiro que está pagando um co-work, que está utilizando fora, eu logo aquilo para ele. Aí eu viro um facilities prestando serviço para ele, trazendo uma receita para mim. Então, eu trago ele mais próximo. Com isso, é menos um carro na rua, menos CO2 no meio do caminho. É menos. Então, nesse trabalho que a gente faz, você tem que estar o tempo inteiro buscando como otimizar e como trazer negócio para o local. Então, isso que eu acho que é a diferença. É pensar o tempo inteiro, fazer nessa linha. E isso vale... Então, eu vou dar mais um exemplo. Nós temos, por exemplo, a gente tinha um prédio que estava para ser... que estava para decidir o que ia fazer, um prédio tombado, que era a antiga sede do banco no passado, Farol. E que a gente, no Farol Santander, e a gente conseguiu transformar num prédio cultural. Só que não adianta ser um prédio só cultural. Naquele prédio, eu tenho 1/3 dele cultural, 1/3 dele de entretenimento, restaurantes, pizzas, e tudo mais, e 1/3 de escritório de cowork. Eu tenho um cowork ali dentro para atender nossas empresas, de pessoas que têm que pensar um pouco fora da caixa. Então, esse tipo de coisa, dá para comparar aquilo com uma sede na JK? Não. Quem criou o Farol? Nosso time com o Seu grupo. time? A gente não contratou nenhuma empresa de arquitetura, nenhuma empresa de fora para criar. Nós criamos um grupo e nesse grupo tinha pessoas de marketing, pessoas do jurídico, pessoas do patrimônio, pessoas de manutenção, pessoas de alimentação. Nós montamos isso dentro de casa e falamos o que a gente precisa. E nós fizemos e fomos montando aquilo dentro de casa. E aí o grupo de acervo, que conhecia aquela parte ali, foi trazendo como poderia fazer. E aí o grupo que trabalhava de escritório, estou precisando de espaço. Tem Vamos uma fazer. que
que seleciona qual atividade Sim. que vai ter lá, né? E a gente vai selecionando. Então, nessa parte, isso foi 100% feito com o time interno. Interno. E aí, para cada tipo de construção, a gente achou até um arquiteto um escritório diferente. Então, assim, não foi um tanque do prédio inteiro. Uhum. Então, na área que foi de escritório, foi com um padrão e com um tipo de construtora que sabe fazer aquilo bem feito. Na hora que pega um bar do cofre, por exemplo, que a gente conseguiu fazer no subsolo lá, estava entre os 50 melhores bares do mundo, aquilo ali foi uma criação nossa interna, já com um público diferente bar do cofre. do outro público que estava criando o escritório. Então isso faz parte, é isso que a gente valoriza muito, é ouvir as pessoas, dar liberdade e que as pessoas trazem esse modelo para dentro de casa. Quando você montou a equipe, trazendo pessoas de várias especialidades, sentiu alguma resistência por parte de algumas? Assim? Muita, e sofri muito. Porque é muito mais confortável você montar um time e pegar o melhor de cada área e trazer aquela pessoa que domina aquilo e a partir do dia seguinte ela já está trabalhando. Então, sempre em tudo que eu faço, sempre eu gosto das coisas de trabalhar com desconforto. E aí, nessa parte, quando você pega pessoas diferentes, você fala assim, pô, a pessoa tem que começar do zero. Como que eu vou ensinar uma pessoa de moda a cuidar de um outro processo? Um atleta que me ajudou a criar o bicicletário. Porque quem sabe como que precisava ser meu bicicletário, o que tinha que ter no bicicletário, não é um arquiteto, foi um ciclista. E ele que falou, para você fazer um bicicletário aqui, você tem que ter um vestiário assim, você tem que ter um armário desse tamanho, porque a gente traz a mochila, você tem que colocar um lugar para colocar minha blusa, meu casaco para secar durante que está chovendo ou não, você tem que ter um armarinho para eu arrumar minha bicicleta quando precisar. É ele que sabe. Depois que ele definiu tudo que ele queria, o arquiteto desenhar, gente, é muito fácil. Então ele chega, desenhou, fez, não é que ele desenhou, até talvez não é desenhou, ele fez um projeto. Customizou. Né? Que é lindo o projeto que ele fez. Mas não adianta um arquiteto criar algo sem saber o que o usuário precisa. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Mas, assim, na hora que você vê no resultado do engajamento do time, da equipe, das pessoas para trabalhar, hoje dá orgulho quando a gente perde alguém para o mercado e fala assim, poxa, antigamente, eu lembro uma vez quando eu fui trabalhar na área de facilities, eu falei assim, um dia eu queria ser igual àquela empresa, um dia eu queria ser igual àquela empresa, um dia eu queria ser igual àquela empresa. Por quê? Você sabe quem são as empresas de referência no mercado nessa linha. E um dia eu achei legal de um cara daquelas empresas que eu achava como referência que queria fazer o benchmark com a gente, falando que a gente era a referência dele. Então, assim, você deu orgulho, só que não era o Edmar. O Edmar, como eu falei, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu simplesmente provoco. Aquele time de baixo que é a referência para eles. É ruim que eu perco gente direto pro mercado, mas por outro lado é bom, porque dá orgulho de mostrar que eu estou formando pessoas. Você forma pessoas. Você forma pessoas e tudo mais. Então, assim, e eu gosto disso. Também que você vai sempre mudando, modernizando e tudo mais. E a gente sempre tem um desafio. Como que eu vou fazer? A gente pensa o dia inteiro. Então, nós estamos agora na fase, mais ou menos tem um ano. Em 2017 a gente começou com o processo de automação, BMS, IoT, alguma coisa nessa linha. E eu lembro que não tinha no mercado para vender. Eu fui na universidade, lá no ABC, junto com o professor, falei assim, vamos montar junto. Vamos montar uma caixinha, eu quero um sensor que faça isso e aquilo. A gente não tinha no mercado. Eu chamei as pessoas, por exemplo, da Rony, eu chamei pessoas de grandes empresas e não tinham. A gente foi montar alguma coisa caseira. Depois, na época da pandemia, a gente começou a trazer mais controles em tempo real de frequência, eu sei em tempo real quem está entrando no prédio, quem não está entrando, para saber o público, se precisa mais espaço, menos espaço, se eu vou fazer mais comida naquele dia, menos comida, para saber a frequência. Muita gente, que é muito comum questão de flex work, vê muita gente na quarta-feira, quarta-feira é o dia de vir todo mundo e a pessoa falta na segunda, na sexta, então a gente consegue ter um controle. Então a gente fez um processo de automação naquela época e sempre na linha mais caseira. É muito demorado fazer. Para medição, né? E aí vamos atrás do Power BI, vamos atrás nessa linha e fomos nessa linha. Depois, a gente começou a evoluir e fomos já para a linha, depois vamos em cima de Process PaaS e outras linhas de outras ferramentas que a gente começou a desenvolver internas dentro de Big Data, de dados, de sistemas nessa linha. E mais ou menos 1 ano e meio a gente já começou a trabalhar com inteligência artificial. Então, a gente sempre... E assim, a gente não tem dinheiro. Ah, vocês são ricos? Não, a gente não tem dinheiro. A gente pensa o tempo inteiro em como vamos fazer e vamos fazer alguma coisa em parceria. Às vezes você arruma um fornecedor e fala assim, cara, você quer me testar?
Quer me usar como cobaia? Vamos fazer um pilotinho aqui, se funcionar, você vende para o mercado. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. O que eu quero é implementar aqui que esse fornecedor cresça junto. Nós implantamos há uns 2, 3 anos atrás um modelo de gerenciamento de todas as agências que foi criado junto com o fornecedor e que hoje é referência no mercado, que ele vende para várias empresas, inclusive meus concorrentes de coisa que a gente montou dentro das nossas lojas aqui dentro. Então esse tipo de coisa que a gente, quando provoca as pessoas e deixa essa liberdade deles criarem, deles fazerem, testar e errar, a gente erra muito, um monte de coisa, a gente faz, dá errado, volta, mas a gente tem que insistir, porque a gente tem que estar fazendo nessa linha. E isso pensa, e na hora que você traz um negócio para negócio, e deixa de ser facility, de ser uma área de apoio, todo mundo cria, vou dar um exemplo de utilidades. Uma linha muito pesada nossa é utilidades, que pega toda a parte de energia e tudo mais. Meu time foi atrás e falou assim, o mundo quer ser verde, o mundo quer carbono neutro. Então existe uma meta no mundo, 2030 eu tenho que ter energia verde. Desde 2022, 2023 eu era 100% de energia verde. Então assim, a gente já foi lá atrás, foi o primeiro banco a entrar no Mercado Livre, e mesmo que entrou no Mercado Livre lá atrás, a gente já foi. E falamos assim, legal, o Mercado Livre não é o suficiente, eu quero buscar pequenas gerações de energia, de cogeração, no caso de para parcerias. Comprar energia. Na verdade eu faço parceria com usinas que trabalham exclusivas para mim. Então tem usina de lixo, usina de gás, usina pequenas hidrelétricas, usinas fotovoltaicas espalhado pelo Brasil, e que ela atende a gente, e com isso, na hora que ela consegue atender a gente, isso faz um negócio no todo, conseguir reduzir mais de 50% da linha de utilidades em 8 anos, e eu sou 100% verde, e eu estou quase conseguindo compensar o meu carbono. Então, aquilo que o mundo trabalha para ser 2030, 2050, a minha meta é se fechar agora. Então, esse tipo de coisa a gente tem que provocar. Então, quem fez isso não fui eu, foi o próprio time de utilidades, porque o que eles estão fazendo agora? Então, eles já estão trazendo inteligência artificial para cruzar todos os consumos de energia de dentro dos prédios, unidades, como gastar mais, gastar menos, dentro do conforto, dentro da liberdade e tudo mais, porque isso está no dia a dia dele. Então, esse que eu acho que é o nosso papel. A mesma coisa da construção. Então, as pessoas, na hora que vão fazer a construção, as pessoas estão ali, têm que pensar o tempo inteiro qual o método de construção mais simples. Então, assim, não adianta a pessoa comentar, estava comentando com o meu time essa semana, hoje, quando você vai fazer uma obra, então é muito comum as empresas ter um LPU, traz um EVT, um estudo de viabilidade técnica, monta aquela lista de preço unitário, juntam com 3 empresas, vão lá e falam, vamos colocar a inteligência artificial para fazer a consolidação de todos os orçamentos. Não é isso. Inteligência artificial eu quero fazer uma obra, tá bom, com base em todo o histórico, com base em todos os metros quadrados de custo e tal, em segundos ela tem que passar, essa obra custa 10 mil. E eu tenho que confiar naquele dado que ela custa 10 mil e eu vou pagar 10 mil. E não tem que gastar tempo ficar conferindo um metro quadrado, com o metro do fio, o metro do capete, o metro disso, porque eu tenho que ter essa inteligência. O orçamento já vem pronto. Vem pronto. E isso vai acontecer cada vez mais. Então, do mesmo jeito disso, as construtoras também têm que pensar nessa linha. Como que também ela vai estar preparada para me dar esse preço pronto rápido? Não adianta eu criar uma inteligência e do outro lado a construtora não está preparada para me fornecer. Não adianta eu criar umas ferramentas de gerenciamento mais rápido, de robô, de alguma coisa nessa linha, se também a construtora do outro lado não vai estar pronta. Então isso tem que ser uma onda no mercado de todo um chamamento que eu faria mesmo para toda essa área de facilities, toda essa área de engenharia, de arquitetura, como que a gente consegue trabalhar? Por quê? Porque, gente, a inteligência artificial está aí, vão invadir no nosso mundo, já está invadindo, está invadindo. Eu fiz uma brincadeira essa semana no ChatGPT lá, que eu precisava de mudar uma cor do heliponto em coisas de segundos. Eu estava andando, na realidade, dentro de um carro, indo para um local, pedi para ele, pega essa foto aqui, muda para mim, por favor, a cor do heliponto. Em segundos eu recebi um 3D pronto com o heliponto de outra cor. Não é que a gente não vai usar mais arquitetos, mas os arquitetos têm que olhar que existe uma inteligência que está fazendo o trabalho deles. Sim. Como que nós vamos nos preparar para que eu esteja preparado para isso? Então, como que eu vou usar isso a meu favor? Entendeu? O tempo que você vai ganhar, né? O tempo que a tecnologia permite. Eu cubro a área de recursos humanos e gestão de pessoas há mais de 20 anos, então a gente sempre falava que
a tecnologia permite com que o RH tenha mais tempo para ser mais estratégico, né? Então, assim, a tecnologia, ela vai automatizar, já automatiza, operacionaliza um monte de processos, mas como a gente estava conversando antes, você tem que mudar processo, né? Mudar a operação, aproveitar a tecnologia para pensar diferente e ganhar tempo para pensar negócios. Sim, exatamente isso. E muitas vezes você tem que usar a tecnologia para trazer o tempo, mas você também tem que olhar fora do seu mercado. Às vezes é muito comum a gente falar assim, tá bom, você vai brigar comigo agora assim, mas eu vou na feira de arquitetura e de engenharia. Eu não vou só na feira de engenharia e de arquitetura, às vezes eu vou na feira de médico. Eu vou numa feira de estudante para ver como que é do outro lado, porque a gente tem que abrir a nossa mente, não só naquele pedaço que a gente tem. Do mesmo jeito que o médico, os outros têm que também vir na feira. Você tem que aprender o todo. Uma vez, eu estava fazendo um cruzeiro e minha esposa ficou brava comigo, porque eu estava fazendo um cruzeiro e eu falei, caramba, a gente fica aí desesperado no mundo de facility para segurar um prédio com 5 mil pessoas. Agora esse cara que está sendo na terra, que com um telefonema chega um carro com diesel, com comida, com tudo, com energia. Agora esse cara está no meio do oceano, com 5 mil pessoas, do nada. E o estoque, a logística, o lixo, como que o cara faz um negócio desse? E aí eu procurei o facilities do navio e que eu queria conhecer como que era o facilities do navio, no meio do passeio. E aí eles vendiam um pacote para conhecer o capitão. E aí eu fui e fiquei rodando lá, fui na cabine do comandante, vi toda a questão lá de baixo de como funcionava o estoque do diesel, o lixo. Eu saí dali com 2 ideias que teve, que foi a questão da ideia de como tratar o lixo, que eu implantei no banco e hoje funciona. A gente até hoje eu dei um passo além do navio, mas eu aprendi lá no navio. E a outra coisa, na hora que eu olhava o painel que o capitão tinha, que eles tinham lá dentro, que é um BMS muito mais amplo do que o BMS que a gente tem de prédio hoje. E com as câmeras. Eu falei, gente, eu tenho que ter isso. Eu implantei isso. Nós temos um desse hoje no 10º andar. Então, muitas vezes, se eu ficar visitando outros prédios, eu vou fazer mais do mesmo. Se eu ficar visitando outros escritórios, eu vou fazer mais do mesmo. Então, assim, eu tenho que pegar outro ramo para trazer coisas diferentes. Claro. Porque se você ficar muito preso só ali, arquiteto não vai aprender com arquiteto. Não. Ele vai aprender com o arquiteto, mas com outros ramos, artista. Perfeito. Vai ver como funciona o artista, tal, aí sim vai surgir coisas novas. Então, na linha de tecnologia que você comentou, é a mesma coisa. Então, na hora que você está olhando o tempo inteiro, eu vou sempre em eventos de coisas diferentes na linha. Eu fui fazer um MBA, o último que eu fiz de tecnologia. Como eu comentei com você, estou estudando Python. Porque eu quero ver, todo mundo fala Python, banco de dados, eu quero entender como funciona isso. Então, eu acho que assim, você tem que buscar alguma coisa de fora. O monte não vai trazer nada, mas no meio do caminho você vai mudando. Um exemplo bobo que acaba acontecendo assim. Eu gosto tanto de fazer coisas diferentes e provoco meu time de fazer coisas diferentes, que teve uma vez minha vida estava ficando meio rotina. Você acorda de manhã cedo, vai na padaria, pedir um pão na chapa, sem pressar, com um ovo que gema mole e uma média. E almoçar, aquele tipo de comida, é muito fácil. Você quando vive sabe, no caminho da casa. Então, você se acomoda. Eu cheguei um dia e falei, vou virar vegano. E virei vegano. E aí, acordava de manhã cedo, cara, o que eu vou comer? Como que eu vou? Chegava na padaria, como que vou ter que misturar cogumelo com não sei o quê e inventar uma bebida diferente? Por quê? Exatamente para ativar meu cérebro, para pensar em coisas diferentes. Agora, aí eu comecei a experimentar comidas diferentes que eu não conhecia, bebidas diferentes, comidas diferentes, restaurantes diferentes, lugares diferentes, comunidades diferentes, pessoas diferentes. Então, esse tipo de coisa, só que eu não gosto de nada meio radical. Então eu falei assim, tá bom, eu não sou o vegano pelaquela crença, foi por uma provocação. Então o que eu faço? Eu sou vegano, mas se um dia eu passar uma vontade de comer uma carne, eu passar uma vontade de comer um queijo, até para o meu organismo não criar resistência, eu faço, eu não sou tão engessado, preso naquilo. Não gosto daquele radical só para um lado ou para o outro. Não, eu acho que a gente tem que estar aberto a ouvir mudanças e tudo mais. Aceitar experiências novas, Sim, né? com certeza, com certeza. Então a gente tem que estar sempre fazendo isso. Então a gente tem que estar sempre provocando. Uma coisa legal que eu tinha comentado. A gente lá atrás, no passado, falou assim, puxa, me incomoda o lixo que a gente gera. Então vamos trabalhar um jeito de tratar 100% do lixo aqui dentro? Buscamos equipamentos na Europa e começamos a tratar 100% do lixo. E esse lixo, a compostagem era 100%. Por quê? Todos os demais lixos a gente já é aterro zero. Até o papel higiênico que sai, a gente recicla tudo. O papel higiênico vai para uma usina para queimar, para virar energia.
Então tudo é aterro zero, que a gente já tem isso há bastante tempo. Só que o lixo que estava ali dentro, que gera nos restaurantes, são vários restaurantes que tem, gera toneladas de orgânico, a gente pega aquela parte ali e a gente pegava aquele ali e queimava dentro de uma máquina de compostagem. Então essa máquina de compostagem, na verdade, ele não queima, ele desidrata aquilo, né? Eles desidratavam. Só que a máquina que veio demorava 72 horas para fazer aquilo. Então, assim, eu estava deixando de gerar um lixo, mas estava consumindo muita energia do outro lado. Não tinha um equilíbrio. E essa provocação com um funcionário que era um paisagista, que ele começou a estudar lixo residual, ele começou a provocar nessa linha e falou, não, e se eu deixar a máquina só 8 horas, pegar o restante e levar para um outro prédio que eu tenho aqui próximo, fazer a leira, pegar o resto das folhas que estão lá, misturar com a terra, que ela vira substrato mais rápido e só gasto 6 horas de energia. Na hora que a gente fez isso, deu certo. Então, eu peguei as máquinas, distribuí para os outros prédios e o mesmo equipamento comecei a aproveitar tudo. Então, todos os lixos que a gente gerava orgânico, a gente colocou e reutilizava em todos os paisagismos que a gente tinha. Então, você fala, legal, só que a gente... Isso no mesmo complexo? Sim, não, em São Paulo inteiro. São Paulo inteiro. Então, aí você fala assim, só que se você fizer isso, você fala, legal, já é referência. A gente não tinha na América Latina uma empresa com 100% de aterro zero. Só que só isso não é suficiente. Então o time o tempo inteiro está pensando. E não foi o Edmar, o próprio time, a equipe de alimentação, chegou e olhou e falou assim, poxa, mas faz sentido eu pegar essa comida e essa comida virar lixo? Não faz sentido. Então o que eles falaram? Vamos buscar alguma forma de reaproveitar essa comida antes dela virar lixo. E buscaram algumas ONGs, já existem umas ONGs hoje, que eles pegam aquela comida, não estou falando comida estragada, aquela comida que sobra no buffet, e começou a pegar aquela comida, congelando aquela comida, e a gente começou a fornecer, e a gente fornece por ano mais ou menos as 200 toneladas de alimentos, que são mais de 20 mil marmitas de comidas boas que a gente doa para a ONG. Então assim, a gente transformou lixo em comida para as pessoas, porque aquela comida vira lixo. Então assim, a gente sempre está um passo na frente. Então a gente quer sempre passar. Agora a gente já está no outro passo, tá bom? Como que eu consigo fazer uma forma de gerar sobrar menos comida? Porque na hora que você está gerando a comida, porque o que acontece? Que poucas pessoas sabem disso. Na hora para você fazer a comida, você gera muito CO2, porque na hora que você tem a produção, não só de carne, mas é a questão do arroz, todo o alimento na agricultura, tem desde a criação da água, do transporte, do consumo do gás, então tudo isso você tá com o CO2. Na hora que você pega isso, reduz, você deixa de produzir em outro local que reproduz, então a gente já está num outro passo agora. Como que eu posso fazer uma gestão com ferramentas inteligentes, que eu consigo saber o horário certo que as pessoas vão comer, para produzir menos. Na hora que eu produzir menos, eu já reduzo a cadeia na entrada. Então o que a gente tem que fazer é isso. O time de Primacy Facilities da TUS, que no caso que atende todo o grupo do Santander, ele está o tempo inteiro pensando. Então isso vale para tudo. Então assim, na hora que você pensa assim, legal, fiz, não. O que eu vou fazer mais? O que eu vou fazer mais? O que eu vou fazer mais? E essa liberdade a gente recebe da empresa e que a gente passa para o time, e todo mundo, muitas ideias vêm da pessoa lá da ponta. E essa liberdade, como é que foi conquistada? Com números. Quando você mostra que tem eficiência, que você tem receita com estacionamento, receita com energia, tem receita que reduz o custo, você ganha sua credibilidade. Então você tem que conquistar nisso. É uma obra mais rápida, uma obra mais barata, mais eficiência. É isso. Agora, se você não mostrar nada, continuar mostrando que você é apenas custo dentro da sua empresa, você não vai conseguir fazer nada. Então isso que eu vejo, assim, foi uma admiração da organização ter feito isso com a gente. Ela deu essa liberdade. Por quê? Porque a gente não pensa como um profissional de facilities, a gente pensa como um empreendedor, de dono, a gente é dono de um negócio. Edmar, e essa cultura veio de fora ou não? A gente construiu aqui. Vocês que construíram. A gente tem toda a liberdade, a gente é totalmente independente, a gente criou ela aqui no Brasil, construindo ela aqui no Brasil. E pode exportar também, né? Sim, a gente faz algumas coisas por fora. Mas agora, isso aí que eu estou querendo dizer, assim, eu dei exemplo de facilities, mas isso vale para tudo dentro da organização. Vale para tudo, claro. Então eu acho assim, a gente sempre tem que trabalhar pensando o tempo inteiro nessa forma de trabalhar isso. Então assim, desde viagem, então assim, eu tenho vários exemplos do modelo de viagem que a gente criou, um modelo que a gente ficou 30% mais eficiente.
do que o resto do grupo, do que o próprio mercado aqui hoje. Então a gente sempre, todas as áreas, a área de logística, que a gente conseguiu reduzir o envio de malotes. Desperdício, né? Tirar o desperdício de todos os processos. Né? E sempre provocando, por que tem isso? Por quê? E eu tive a vantagem, que como eu não sou um profissional especialista, eu posso fazer pergunta burra, né? Então eu posso chegar lá e falar, mas por que é isso? Por que é aquilo? Mas por que a gente faz aquilo? Então eu sou assim, eu sou aquele espaço da criança, que é o lado de criação da criança. Eu pergunto tudo, questionando tudo. Por que eu faço isso desse jeito? Por que não, que não pode ser feito exemplo diferente? do que você falou da fábrica, da visita à fábrica, que você foi diminuindo o número de pessoas para fazer visita, né? Visita para os fazer benchmark, fornecedores, né? Por quê? Se eu não é que eu estava diminuindo, eu estava organizando. Organizando. Porque sim. se eu tinha 15 pessoas fazendo benchmark e se essas 15 estavam fazendo na mesma empresa, eu separo em 3 grupos de 5 ou 5 grupos de 3 e visito no mesmo momento 5 ou 3 empresas diferentes. Claro. Trago inovações diferentes o tempo inteiro nessa linha. Tá. E você replica depois esse conhecimento? Sim. A gente tem São uma ferramenta. obrigados a replicar? Sim. A pessoa, quando a gente tem um processo que a gente chama de doação de conhecimento, dentro dessa lá, ela é dividida em três modelos que a gente implantou lá dentro. O primeiro modelo é uma área com a outra. Então você faz inscrição, no dia X o engenheiro passa um dia na manutenção, a arquitetura passa na área de hospitalidade, para ele conhecer o dia a dia do outro. E na hora que ele volta, ele é obrigado a dar no mínimo duas sugestões daquilo que ele viu que poderia melhorar do outro lado. E ele é reconhecido por isso. Depois tem um segundo modelo, que o que eles estão querendo visitar fora. Eu quero conhecer como funciona uma operação de um hotel, por exemplo. Então eles montam, dentro deles, fazem a inscrição, vai um de cada área, e depois eles voltam e tem que replicar dentro da área dele aquilo que ele aprendeu lá fora. Tem um terceiro modelo que é que o gestor quer que ele conheça. Eu quero conhecer como que é eu estou indo para o Rio de Janeiro, quero visitar o Museu do Amanhã. Então eu crio a necessidade e eles montam um grupo para visitar. Então sou o terceiro grupo. E o quarto grupo, que a gente está trazendo um pouco para o lazer e para a família, que é, por exemplo, nós estamos criando agora um grupo de vivência, por exemplo, no centro de São Paulo. Vai um grupo de arquiteto que estuda os prédios históricos. A gente vai no sábado de manhã, por exemplo, passa até na hora do almoço, vai explicando como funciona aquilo ali. Um guia. E aí, nós mesmos que montamos aquilo, você pode levar uma pessoa da sua família e a pessoa tem um momento de conhecer a cultura da cidade, mas conhecer para o lado do facilities, para o lado da arquitetura, para o lado da engenharia, como funciona aquilo. Então a gente tem esses 4 grupos e que esse grupo traz esses conhecimentos para dentro de casa. Além disso, a gente também tem um reconhecimento, por exemplo, eu tenho na sexta-feira agora a votação, somente nesse primeiro trimestre, a gente junta as ações que as áreas fazem, de pequenos projetos, de iniciativa que eles vão implantando, a gente faz tipo um concurso mesmo para reconhecer os melhores. Tivemos 34 projetos inscritos só no primeiro trimestre desse ano. Nossa, eu adoraria fazer um tour desse daí com o arquiteto de vocês, para conhecer a arquitetura do centro e depois terminar com o almoço lá no Farol. A gente faz isso também. O que a gente faz? A pessoa tem o Farol, ele é tão rico que a gente faz um só do Farol. Então a gente leva um grupo e mostra o Farol inteiro, porque cada andar do Farol tem um andar que é a pista de skate, um lado é um loft, outro lado é um restaurante, outro uma cozinha, a escola gastronômica. Então a gente faz um só do Farol, e aí geralmente a gente termina com o happy hour no Bar do Cofre. E almoça no Boteco do 28, ali em cima, dentro do Farol. Você consegue só no Farol, você gasta um dia ali dentro. Não é que eu acho o centro tão rico, né? Assim, e tão desconhecido ao mesmo tempo. Quando eu frequentava, às vezes, domingo de manhã, eu não olhava para frente, só olhava assim para os prédios, né? Falei, puta, o que está por trás dessas histórias e tal? Falei, nossa... mas é legal, assim, a iniciativa de estar com um olhar de facilities também é muito interessante. E essa é a provocação que a gente faz. Então, na realidade, é o seguinte, o ser humano ele é movido a desafio. Tem uma coisa assim, o brasileiro, mais do que boa parte do mundo, a gente quando dá um desafio, a gente vai e entrega, a gente faz. Então falta essa provocação de iniciativa, né? Dessa iniciativa, essa provocação. Não adianta dar as coisas de mão beijada para as pessoas, a pessoa tem que provocar, vai lá, vai fazer alguma coisa. Isso vale para tudo, para a família, para o dia a dia, para o seu trabalho, para tudo mais. A gente não pode ficar simplesmente aceitar as coisas do jeito que é, fazer as coisas. Por que eu faço desse jeito? Não dá.
E essas experiências vocês não exportam para matriz? Não, na realidade, como funciona? Às vezes, eles têm um grupo mundial, então, por exemplo, a gente troca a experiência do modelo de engenharia, a gente faz no mundo inteiro. Sim. Tem um grupo que trabalha com um grupo de utilidades, energia elétrica no mundo inteiro. Então, a gente tem, sim, esse grupo. Ontem mesmo eu estava conversando com o Global. A gente traz nessa linha. Mas hoje, existem particularidades de cada país. Então, a metodologia, a forma de construir nos Estados Unidos, o custo da construção civil, o prazo, o jeito, o estilo, a aprovação é totalmente diferente da aprovar uma obra lá de aprovar uma obra aqui. Você falou o custo de uma agência aqui, o custo de uma agência fora. Aqui é muito mais barato. Então, por exemplo, a gente, como eu comentei, a gente tem 29 usinas no Brasil, espalhadas para o Brasil, que eu consigo atender aqui. Eu fui visitar o Chile para ver com eles como poderia oferecer, talvez, ajudar eles a montar um serviço. A legislação lá é diferente. Na hora que você pega assim, legal, vamos montar uma em Miami, da Flórida, porque estão construindo uma sede. É diferente, lá tem um furacão, então lá tem uma legislação diferente, lá não tem queda d'água. Então, é diferente. Cada país você tem que buscar ajustar aquilo do mesmo jeito que a gente aqui no Brasil. A gente é muito grande. Então, assim, a forma da gente trabalhar no Sul, em Novo Hamburgo, que tem lá um call center muito grande, é totalmente diferente do call center do Rio, que é diferente do call center de Piracicaba, que é diferente do call center de Sorocaba. Então a gente tem que respeitar as culturas regionais. As culturas e os estilos de locais. E também o tipo daquela tipologia daquele prédio, como eu comentei, que eu dei exemplo no começo lá, de cultura, do escritório de negócio, do escritório de tecnologia, de CPD e tem o de call center também. Cada um tem um estilo diferente que a gente tem que saber respeitar, atender e ouvir as pessoas nessa linha. Então, assim, na hora que você vira pro arquiteto, um exemplo que eu lembrei, da gente estar ouvindo o cliente, né? A gente, quando foi construir o negócio do call center, na hora que se você vai puro, o cara de tecnologia vai olhar a linha de tecnologia, o cara de arquitetura vai olhar aquilo, mas a gente fez o inverso. O que você quer? Aí a pessoa falou assim, não, a gente sai daqui e vai muitas vezes para a escola. Ou é um turma mais nova, primeiro emprego, eu saio daqui e vou para uma balada no final de semana. Pode ser que sim, por que não? E aí, você sabe o que eu quero? Eu não quero esse monte de sala de descontração, eu quero um canto que eu possa me maquiar. Um camarim. Então, assim, quanto custa um espelho como iluminação, com uma chapinha, com alguma coisa? É isso que o usuário queria. Ele não queria um monte de coisa de modismo. E faz o maior sucesso um camarim pequenininho que a gente montou no cantinho. Então, esse é o modelo diferente que a gente trabalha. A gente trabalha para o nosso cliente, para o nosso funcionário. E não simplesmente eu quero o meu projeto e depois eu não mudo nada. Não, mas não vai mudar essa porta porque essa porta é mais bonita do lado direito. Mas é bonita do lado direito, mas ela não é funcional. É do lado esquerdo que ela vai ser funcional, que ela vai me atender. Então a gente é muito nessa linha. O usuário, a gente atende muito mais por praticidade, para funcionalidade, claro, respeitando todas as normas técnicas. Claro, né? claro. Colocar nada Quer dizer, a experiência do empregado está praticamente na tua mão, né? Sim. Essa parte que a gente vai sempre traz. Desde cardápio de comida que eu vou servir nos restaurantes, sempre a gente trabalha muito com a questão, com essa linha de comida saudável e essas coisas. E aí, o que acontece? A gente fica tão enraizado dentro do grupo de alguma coisa, a gente hoje não tem, por exemplo, plástico dentro dos nossos prédios de uso rápido. Porque ainda não dá para acabar com 100%, porque tem coisas que no Brasil não existe. Você não tem do iogurte de um vidro. Então ainda tem algumas coisas que a gente gerencia, mas recicla. Mas garrafa PET, eu não tenho garrafa de água dentro dos meus prédios. E ontem eu conversando com uma pessoa global, uma pessoa de um outro país, mostrando uma foto. E na hora que ele mostrou uma sala de reunião, ele mostrou a arquitetura, eu falei assim, volta. Aí ele voltou, o que foi? Eu falei assim, não, mas o que é esse negócio azul? Ele falou, uma garrafa de água azul. Eu falei, cara, mas você tem plástico? Sabe assim, aquilo que é tão normal para outras empresas. Eu falei, mas você tem plástico aí na sua empresa, dentro de uma sala de reunião? Aí isso, cara, isso começa a incomodar. Então aquilo que a gente faz, a gente não faz porque alguém pediu para fazer, porque a gente acredita. Então esse tipo de coisa começa a incomodar no dia a dia. Na hora que a gente faz algumas visitas, um benchmark, alguma coisa, a gente começa a incomodar algumas coisas, porque isso já virou crença do dia a dia nosso, de coisas que a gente acredita, que a gente trabalha, que a gente gosta de fazer. E as outras áreas estão se provocando também a partir do exemplo de vocês? Sim.
Isso foi uma provocação muito grande lá atrás, na época começaram muito aquelas questões da onda de startup. Tinha um livro que chamava Organizações Exponenciais, e do Ismael Salim, e aí esse livro provocou bastante a gente, mostrando como o que fazia para as pessoas crescerem exponencialmente. Não dava para seguir com o modelo antigo que a gente tem. Então isso ajudou a gente nessa linha. A gente começou a trabalhar desde 2016, 2017 com essa visão de startup. Tá. Startup vai no experimento, faz rápido, não espera ficar pronto para colocar para rodar, vai fazendo por fases, mostra que está andando. Então a gente começou a criar fazer esse modelo de uma startup desde lá de trás, para ser mais rápido, mais leve, mais barato. Então essa cultura a gente tem, apesar de ser uma empresa grande, a gente trabalha com uma visão de uma startup. É que eu não sei se eu estava aqui pensando se vocês são um centro de intraempreendedorismo, se vocês são uma incubadora de startupeiros, ou se vocês são uma empresa de tecnologia para atender todas essas necessidades de facilities e premises. A gente faz um pouco de tudo. Tá? Eu tinha dificuldade quando a pessoa falava assim, o que você é? No seu, até na profissão, né? Porque eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, eu não sou bancário, mas eu acho que assim, eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor. Eu não sou dono da empresa, mas eu me considero como tal. Então eu sou empreendedor. Então assim, eu gosto disso. Uma vez eu fui fazer um MBA de novos negócios na Fundação Getúlio Vargas. E o TCC lá era abrir uma empresinha. E fui pesquisando. Como que eu vou fazer uma empresa? Se é melhor ser franquia, se não é ser franquia, se é melhor pegar o dinheiro do governo no projeto, se é melhor ter o dinheiro próprio. E nesse estudo, você continua fazendo a mesma coisa. Eu fui fazendo e eu abri uma empresa nessa brincadeira. E essa brincadeira na diversão foi. E ainda quando eu fui abrir a empresa, como eu sou tão incomodado nessa linha, que eu gosto de desafio, que quando eu fui conversar com o franqueador, eu falei assim, eu quero nesse lugar. Não, mas esse lugar já tem 19. Eu falei, se tem 19 é porque tem mercado, eu quero brigar com os 19. Onde que tem a maior do concorrente no Brasil? Tá nessa rua, então eu quero nessa rua. Você é louco, não sei o quê, não sei o que, fui. E em 3 anos eu tinha a terceira maior empresa dessa franquia do Brasil. E aí virei conselheiro e tal, e aí depois no final não dava mais, porque eu já estava fazendo MBA, trabalhando no banco, fui pai de novo e tal, e no final uma pessoa me ofereceu um valor muito maior, assim, numa brincadeira. Assumiu. Eu entrei sem dinheiro, porque eu fiz até o exercício de como pegar um projeto, todo o processo dessa brincadeira. E no final acabei passei para frente, trocando uma Mas apesar de toda essa vida atribulada, você tem 30 dias de férias, né? Não sei, porque o que acontece? Eu acho que eu tenho 360 dias de trabalho e 360 dias de férias. Ótimo. Porque eu acordo de manhã cedo com prazer de trabalhar. Que beleza. É tanto que eu acordo de manhã cedo assim e eu falo, cara, o que eu vou fazer hoje? O que a gente vai inventar? O que a gente vai morar? Eu tenho um prazer. E eu não sou daquela pessoa que eu gosto de fazer. Você não vai me ver eu tirar umas férias para ficar no resort o dia inteiro deitado olhando pro sol. Não consigo. Então, assim, eu gosto de atividade. Mesmo no cruzeiro, eu era aquela pessoa que estava na atividade no primeiro e o último dormindo que acabava a última festa. Então, o que acontece? Então, eu sinto que eu tenho... Eu tenho minhas férias, eu tenho minhas folgas, eu trabalho. Então, assim, a gente tem essa liberdade o tempo inteiro eu estou pensando no trabalho, mas o tempo inteiro eu estou pensando na minha vida profissional. Quando eu separei, eu cuidei da minha filha de 12 anos, veio morar comigo, e meu filho veio morar comigo. Então, eu era o pai e a mãe de uma adolescente e de um adolescente sozinho. Depois eu casei de novo, tenho um outro filho hoje de 13 anos, aprendo muito com meus filhos. Mas, então assim, eu cuidava dos meus filhos, do trabalho, do prazer, de tudo mais. Eu gosto, e assim, e tudo que me dá prazer, eu não tenho medo de fazer. Então, por exemplo, eu quero entrar na aula de percussão. Estou fazendo aula de percussão no sábado de manhã, eu vou lá, tocar meu bumbo, fazer o chique-chique e vai, tá lá ensaiando nessa linha. Então, do mesmo jeito que no sábado de manhã cedo eu vou ali fazer meu inglês, eu vou fazer minha aula de percussão e à tarde eu vou pro beach tênis. E à noite eu vou no cinema, no teatro com meu filho. Então, eu sou multidisciplinar e estou no teatro olhando alguma ideia para aproveitar no Facilities, entendeu? Não dá pra gente falar que não tem tempo, né?
Não, na verdade ele tem tempo, né? Tem tempo para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Aí, ó, isso mesmo. A verdade é essa, o tempo que você faz. Isso. Eu tenho uma coisa que eu sempre trabalho, que é assim, existem 3 grandes pilares para tudo que se faz. Você tem que validar muito a questão do custo, a questão da qualidade e a questão do tempo, do prazo. O que a gente faz, você tem que olhar esses 3 pilares. Porém, o que acontece? O custo, você consegue recompensar ele numa outra oportunidade, num negócio, numa negociação. Na questão da qualidade, você consegue arrumar. Agora o tempo você perdeu. O tempo não volta. Então, algo mais precioso que você tem hoje é o tempo. É verdade. Então, por isso que eu aproveito muito o meu tempo. E sempre, para eu trabalhar muito com o meu tempo, uma coisa que eu sempre faço, eu sempre trabalho planejando 5 anos, 3 anos e 1 ano. No curto, médio e longo prazo. Então eu já falo assim, daqui 5 anos eu quero estar em tal lugar, com isso, com aquilo. Daqui 3 anos eu quero estar assim, daqui 1 ano eu quero estar assim. Desde que eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz com 15 anos. Desde lá. Primeiro salário meu, eu entrei e comprei um lote financiado. Porque eu queria ter minha casa. Então assim, sempre eu fui nessa linha, trabalhando com esse planejamento. Por quê? Se você não tiver um norte, você não tiver um desafio, a gente é movido por desafio, por objetivo. Então, se você não soubesse, eu quero ter uma casa, se você não tiver sua lista dos sonhos, eu quero ter uma viagem, eu quero morar no exterior, eu quero ter um carro. Sim. Se você não tiver isso não vai te dar energia para levar e atingir isso. Eu quero ter uma família, eu quero ter um filho, eu quero viajar com meus filhos. Então, se você não tiver isso, você não avança. Não avança. Então, eu sempre trabalho com esses métodos. Dá certo? Nem sempre. Você acha que eu pensava no meu plano lá atrás que eu estaria em Facilities? Não. E vai trocando. Mas aquilo que eu fiz lá atrás me permitiu estar trabalhando aqui agora. E assim, e nem por isso, aquela questão que você falou do tempo, você vai deixar de aproveitar você. Então, por exemplo, eu tenho um filho que gosta de música, ele gosta dessa linha de artista. Eu fui os 3 dias no Lollapalooza com ele. Os 3. Fui na sexta, no sábado e no domingo. E fui um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Cansa. Cara, mas dava um prazer. 13 anos? O de 13 anos? Uns 13 anos, uns 13 anos. Então, assim, dá um prazer, porque assim, você vê pessoas, você recarrega de energia, você desliga daquele momento. Aí você passa no metrô. Momento diferente. É um momento diferente. Então, assim, você tem que fazer também coisas diferentes. Não adianta você fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Façam coisas diferentes. Faça coisa assim, mas eu não gosto de rock, eu não gosto de tal música. E daí? Eu vou no samba, vou no sertanejo, vou no rock, porque música ajuda a criação. Ajuda você a pensar diferente. Ajuda você a se preparar para ser idoso. Para quando você. Então, assim, a gente não pode falar, eu só gosto de rock, então só vou no negócio de rock. Eu só gosto de massa, só vou comer. Não. Experimenta de tudo. Isso mesmo. Isso te ajuda. Então eu escuto todas as músicas, vou em todo tipo de cinema, eu vou em todo tipo de show. E a pessoa fala, você estava num dia no show do Chitãozinho Chororó, no outro dia você estava no do rock, no outro dia você estava lá na Telesuite. Estava. Um dia eu estava com um amigo, um dia eu estava com minha esposa, um dia eu estava com meu filho. Mas o importante é curtir, é que você estava. Aprender, né? Eu estava me recompondo de energia, de ideias e tudo mais. Falar em tempo, a gente está com tempo já mais do que ultrapassado, digamos assim. Eu queria que você, para finalizar, Edmar, que você talvez desse um recado para quem está na área de Facilities, o que ele precisa fazer para ser uma área de negócios. Porque nem sempre a gente não tem, todos os Facilities se veem como estratégicos ou atuam como estratégicos ou como uma área de negócio. Qual seria o recado que você dá, o conselho, como é que você vê o futuro? O que eu acho assim, eu acho que você tem que pensar diferente. Então, assim, não seja conformado, não conforme com as coisas que acontecem. Então, assim, você também ficar preso naquele emprego, naquela forma, daquele local, daquele jeito de trabalhar. Pense grande, pense longe, pense no futuro. Então, eu acho que você tá ali com um gestor que não vai deixar você criar, não vai deixar você crescer, não vai deixar você pensar diferente. Reveja se aquele é o gestor, se aquele é o local que você tem que fazer. Estude, visite, converse com as pessoas, não seja resistente às coisas. Aceite o erro. Aceite o erro, você vai errar, seu time vai errar. Então aceite isso, experimente sempre.
Então é mais ou menos nessa linha. Então você tem que ser muito mais flexível. A sua mente tem que abrir um pouquinho. Você vai criar em cima dessa flexibilidade e em virtude disso. Por trás disso, o restante vem. Então você vai trazer a eficiência. Às vezes por uma empresa, ela não está buscando eficiência financeira, mas está buscando eficiência na qualidade, está buscando uma eficiência na produtividade. Então você tem que entender, conhecer o seu negócio para você conseguir ver o que você quer e o que estão esperando de você. É isso. Ok? Edmar, muito obrigado pela presença, pela essa conversa gostosa que a gente poderia ficar o dia todo aqui conversando. Muito obrigado. Ô, Naga. Muito obrigado, Edmar. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, gente. E obrigado a você que está nos assistindo aqui nesse Meeting Office com patrocínio da Cavalete. E se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, faça a sua inscrição e acompanhe outras conversas também. Aproveite para participar assistindo as nossas conversas com outros profissionais de arquitetura, de construção de facilities, e seja lá o que for. Aprenda sempre. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.